vocês a história de um coveiro que salvou a vida de uma garota e impediu que ela vagasse toda a eternidade como uma assombração. Então já pega aí um cafezinho, um suquinho, um biscoito e vamos lá para esse vídeo. Silvio era um velho coveiro, trabalhou durante toda a sua vida em um pequeno cemitério. Sua casa ficava localizada bem no centro da construção rústica, cercado por túmulos e árvores de todas as espécies. Como convivia com os mortos diariamente, nunca teve medo de assombrações ou sequer acreditava em fantasmas. Aquela noite estava tranquila, a lua estava cheia, ele quase não precisou usar a lanterna. Fazia a última ronda pelo terreno antes de se recolher, pois muitos jovens costumavam se reunir ali durante a noite para beber e fazer bagunça. Após caminhar por todo o cemitério, ele voltou para casa. Silvio sempre foi um homem solitário e mesmo na velhice morava sozinho. Já deitado em sua cama, tentando forçar o corpo cansado a repousar, ouviu alguém bater à sua porta. Quando ele abriu, para o seu espanto, não havia ninguém. Nesse momento, ele achou que poderia ser alguma brincadeira dos jovens que frequentavam o cemitério e não deu tanta importância. Fechou a porta e foi para o quarto. Quando olhou pela janela, ele pôde ver um velho senhor sentado em uma das sepulturas. Rapidamente correu em direção à saída, mas ao abrir a porta, o visitante havia sumido. Ao aproximar-se do túmulo, verificou que havia a foto de um homem velho. Parecia ser o mesmo que vira pela janela. Pensou que poderia ser a sua imaginação e quando virou de costas para o túmulo, para voltar para casa, deu de frente com o velho homem. Ficou amedrontado e começou a rezar e pedir para que o homem fosse embora. Mas o velho insistia em bloquear a passagem e disse que aqueles garotos haviam feito algo terrível em sua sepultura, que não tinham respeito com os que partiram e que todos morreriam um por um, pois o que eles tinham feito era imperdoável. Depois, simplesmente desapareceu diante dos olhos do coveiro assustado. Silvio correu para casa e trancou a porta. Não conseguiu dormir aquela noite. No dia seguinte, um carro funerário adentrou os portões, seguindo direto para a capela onde eram realizados os funerais. Os funcionários preparavam o velório. Curioso, ele entrou na capela e ficou espantado ao ver que o corpo no caixão era de um dos jovens que frequentava o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos do jovem foram chegando ao funeral. Os outros dois jovens, um garoto e uma garota, que costumavam frequentar o cemitério com o rapaz que estava sendo velado, também chegaram. Foi então que Silvio se dirigiu até eles e perguntou o que eles haviam feito no túmulo do velho senhor. Os jovens ficaram assustados com a pergunta do coveiro e se recusaram a responder. Silvio insistiu, disse ainda que eles corriam grande perigo e lhes contou o que havia ocorrido na noite anterior. Os jovens ficaram atormentados ao ouvirem um relato do coveiro e correram para fora do cemitério, não esperaram sequer o enterro acabar. Após o jovem ser enterrado, Silvio voltou para sua casa, comeu, tomou um banho e ao entrar em seu quarto, pôde ver novamente o fantasma do velho sentado na sepultura. Estampava um sorriso macabro, com olhos brilhando como os de um felino na escuridão da noite. Passaram-se alguns dias e nada de estranho aconteceu. Porém, uma certa manhã, o carro funerário entrou novamente no cemitério. Silvio correu até a capela, pois sentiu um frio na espinha e soube que algo bizarro havia acontecido. Um caixão lacrado repousava sobre as hastes de metal, indicando que o cadáver lá dentro estava terrivelmente desfigurado. Ele deu a volta e pôde ver um quadro que foi posto ao lado do caixão. A fotografia era do outro garoto. Acompanhou todo o funeral esperando a garota, amiga deles, porém o corpo foi enterrado e ela não apareceu. No dia seguinte, pela manhã, ela bateu à sua porta, chorava muito e implorava pela ajuda do coveiro, pois ela sabia que seria a próxima vítima. Silvio falou que só poderia ajudar se ela contasse o que eles haviam feito na sepultura durante aquela noite. Nesse momento, a garota começou a relatar o que aconteceu, depois de fazer o coveiro prometer não contar nada a ninguém, pois eles haviam feito algo terrível. Ela disse se chamar Larissa, afirmou que ela e os outros dois amigos estudavam na mesma escola e que os três gostavam de frequentar o cemitério à noite, onde podiam beber e contar histórias de terror. Certa noite, Tony propôs um desafio. Quem conseguisse o objeto mais assustador do cemitério ganharia a aposta. Porém, os objetos somente poderiam ser revelados após sair do cemitério, já na casa de um deles. Foram até o seu apartamento, pois seus pais estavam viajando, e começaram a exibir os seus troféus. Larissa revelou que havia subtraído um vaso de flores. Já Daniel havia pegado a foto de uma mulher em uma das sepulturas. Em seguida, Tony revelou uma sacola de pano. Quando viram o que estava dentro dela, ficaram horrorizados, pois ele retirou um crânio do seu interior. Neste momento, Larissa e Daniel ficaram furiosos com Tony e imploraram para que ele devolvesse o crânio para a sepultura. Ele concordou, bem como todos decidiram devolver os objetos ao cemitério, porém devolveriam durante a noite para que ninguém pudesse ver o que eles haviam feito. Ao conversarem, descobriram ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho senhor que assombrava o cemitério, o mesmo relatado pelo coveiro. O crânio
crânio era do esposo e as flores eram de ambos os túmulos. Alguns minutos depois, o telefone do apartamento de Larissa tocou. Ela escutou a voz de uma mulher que perguntou se ela gostava de flores. Em seguida, perguntou se o amigo Daniel gostava de fotografias. Logo após, o telefone ficou mudo. Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira, de alguém que poderia ter visto o que eles fizeram, mas ao mesmo tempo ficaram assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da foto que estava sepultada. Todos foram para suas casas. No dia seguinte pela manhã, Larissa recebeu uma ligação de Daniel, falando que Tony havia sido encontrado enforcado em seu quarto. Os dois foram diretamente acompanhar o funeral do amigo. Ambos estavam inconformados e se questionavam o porquê de Tony ter tirado a própria vida. Nesse momento, o coveiro aproximou-se, conversou com eles e os dois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e Larissa não havia mais conversado com Daniel. Uma certa madrugada, Larissa ouviu o barulho de sirenes, olhou pela janela e viu diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Daniel, que era em frente ao seu. Logo trocou de roupa e conseguiu entrar no prédio em meio a toda aquela confusão. Ao aproximar-se dos paramédicos, se assustou ao ver que era o corpo do amigo, que estava caído no local. Ele havia se jogado do 15º andar do edifício. Estava irreconhecível, pois sua cabeça explodiu ao chocar-se contra o chão e havia miolos por toda a parte. Larissa voltou muito triste e assustada para o seu apartamento. Não conseguiu dormir à noite e não teve coragem de ir ao funeral de Daniel, mas decidiu procurar pelo coveiro e contar tudo o que eles haviam feito, pois ela sabia que seria a próxima e talvez Silvio seria o único que poderia ajudar. O coveiro perguntou onde estavam os objetos furtados do cemitério. Larissa respondeu que eles estavam em um quarto no piso térreo do seu prédio, onde alguns moradores usavam de depósito. Ele pediu para ela os pegar imediatamente e retornar ao cemitério. Larissa correu, colocou os objetos em uma sacola e retornou rapidamente. Lá, acompanhada do coveiro, caminhou em direção às sepulturas. Ele colocou o crânio dentro do caixão do velho que estava violado. Em seguida, colocou a fotografia no túmulo da esposa e o vaso com as flores já secas entre ambas as sepulturas. Também colocou outro vaso com flores novas. Nesse momento, o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Larissa rezasse com ele pedindo perdão. Ao terminarem a oração e emocionada, Larissa pediu perdão em voz alta. Então uma forte brisa passou pelos dois, mas as velas continuaram acesas e Silvio disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido de perdão de Larissa. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. Silvio acompanhava todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era de Larissa. Muitos anos se passaram do ocorrido. Larissa continuava viva, mas o coveiro não costumava mais fazer as suas rondas noturnas, pois sempre que passava pelo local, durante a noite, ele via os 2 jovens mortos que foram condenados a vagar pelo cemitério para sempre entre o mundo dos vivos e dos mortos. E aí, o que acharam? Eu achei uma história cabeluda. O cara tá de boa em casa, do nada aparece um velho sentado numa sepultura. Eu teria me cagado todinho. O cabo rei foi corajoso, meu amigo. Ainda salvou a vida da menina, né? E vocês, o que fariam? Já viram alguma assombração? Tiveram alguma experiência sobrenatural? Deixa aí nos comentários e quem sabe eu conto a sua história aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. É rapidinho, não dói nada, é de graça. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para várias pessoas. Conto com vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e valeu!